O que são as escalas? Ó, elas são uma aplicação das razões e proporções. É uma maneira de você utilizar a razão e a proporção. Geralmente elas aparecem aí para representar tamanhos de mapas, escalas de mapa, plantas de casa, projetos, desenhos. Então é muito comum utilizar esses exemplos aí. Vamos lá. A escala é a razão, ó, de novo o nomezinho da aula aí, razão. É a razão entre as dimensões de um desenho e as correspondentes dimensões reais. Então eu vou fazer o quê? Uma razão entre aquilo que é desenho, a gente pode chamar de projeto, esquema, enfim, e real. Tá? É uma razão, ó, entre desenho e real, sempre na mesma unidade de medida. Ou seja, se eu falar que o meu desenho tem, sei lá, 5 centímetros, e que isso corresponde a, sei lá, 30 metros, eu vou ter que transformar esses 30 metros em centímetros, certo? Então, vai ser 30, com mais 2 zerinhos. Então, a minha razão ficaria assim, ó, sempre tem que manter a proporção. Eu coloquei um desenho aqui do lado para você entender um pouco a aplicação disso, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho um desenho de um avião. Só que, na realidade, o meu avião, ele tem, ó, 36 metros, nesse sentido aqui, e 28 metros e meio. Se eu fosse fazer uma relação, uma razão entre a dimensão do desenho com a dimensão real, essa medida aqui, ó, ela vai ter, vamos supor aí, uns 8 centímetros. Mais ou menos isso, na verdade. E essa aqui tem uns 5 centímetros. Como é que ficaria a razão entre o desenho e o real para o comprimento? Ó, ficaria 8 por 36. Isso vai, se você quiser, dá para dividir por 2 aqui. Eu vou ter 4 por 18, divide por 2 de novo. 2 nonos, né? Então, o que é 2 nonos? É a razão entre a medida do desenho e a medida real do avião. Ou seja, isso é a escala, só que tem um erro aqui. Não está com a unidade certa, tá? Nós vamos fazer isso já já. Beleza, bora lá. Formulinha, então, para a gente determinar a escala, ó. Escala, ou do mapa ou do desenho, vai ser a medida do desenho, aqui em cima, no numerador, sobre a medida real no denominador, tá? Vamos ver um exemplo com o número, ó. Peguei aí um mapinha de Serra Negra a Monte Sião, então você pode ver que no mapa a distância tem alguns centímetros aqui, ó. Eu coloquei, acho que 5 centímetros, mais ou menos. Só que a distância real, ó, é quase 40, né? Próximo de 40. Em um mapa, a distância entre Serra Negra e Monte Sião está representada por um segmento de reta que mede 5 centímetros. Então, aqui a gente teria o que corresponde à medida do desenho. Sabendo-se que a distância real é de aproximadamente 40 quilômetros, determine a escala utilizada. Então, vamos lá. Primeira coisa, escrever a razão. Então, a razão vai ser medida do desenho sobre a medida real. Isso é igual a 5 centímetros por 40 quilômetros. Só tem um erro aqui, né? Nós não ajeitamos a unidade de medida. Eu vou transformar tudo em centímetros, tudo na menor unidade. Então, vai ficar 5 centímetros por 40 quilômetros para transformar em centímetros. Lembra da escada da merdinha? Eu vou descer 5 degrauzinhos, eu vou multiplicar isso por 10.000. Então, vai ficar 40, que já era antes, com mais 5 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou aumentar a fração aqui, centímetros. Então, isso corresponde para mim, ó, a uma razão de 5 por 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou a gente pode escrever 5 por 3, 4, 5, 6. 4 milhões. Tudo bem?
Só que 5 por 4 milhões eu posso simplificar, né? Se eu dividir tudo por 5, ó, na verdade, a gente vai ter 1 por, se eu dividir o 40 vai dar 8, e aí sobra 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 3, 4, 5. Então, a escala desse mapa aí seria 1 para 800 mil. 1 centímetro para 800 mil centímetros. Então, quer dizer que a cada 1 centímetro que eu andar nesse mapinha, é o correspondente a andar 800 mil centímetros na realidade, no real. Certinho? Mais um exemplo aí para a gente encerrar. Maria precisa desenhar um projeto de um quarto utilizando a escala em centímetros de 1 por 3.000. Então, quer dizer que 1 por 3.000 representa para ela 1 centímetro do projeto, então do desenho aqui, para 3.000 centímetros do real, da medida real. Nesse projeto, todas as paredes do quarto possuem 5 metros de comprimento. Qual deve ser o tamanho das paredes no projeto da Maria? Lembrando que o projeto é em centímetros. Então, eu vou usar escala e razão e proporção do mesmo exercício. Ó. Então, primeira coisa, coloco a razão que a escala me fornece. Então, 1 por 3.000. Isso vai ser igual a... Lembrando, o que é que a gente quer encontrar? Não é a medida do projeto, que seria a medida do desenho? Então, esse vai ser o meu x. Esse x corresponde ao primeiro número, que é o da medida do desenho. Então, x sobre, agora vem a parte numérica, ó, 5 metros. Lembrando que a gente tem que trabalhar nas mesmas unidades. 5 metros é a mesma coisa que 500 centímetros. E aí, eu vou colocar aqui embaixo 500 centímetros. Multiplico em cruz e vamos ver o que acontece, ó. 3.000x vai ser igual a 500. O x vai ser igual a 500 por 3.000. Corto 0, vai sobrar 5 sobre 30. 5 sobre 30, a gente pode simplificar tudo por 5, vai dar 1/6, certo? Não precisa dividir, se dividir vai dar um número com dízima. Então, essa tem que ser a medida da parede aí nos projetos da Maria. Deu para entender como é que faz, galerinha? Então, daqui, ó, a gente entende que razão e proporção, elas podem ser aplicadas para diferentes situações. Então, dá para eu descobrir a relação entre duas medidas, em duas grandezas, dá para eu relacionar essa medida e descobrir algo futuro, algo que eu não tenho ainda. Dá para usar isso em escalas, então é bem amplo aí. Futuramente, nesse capítulo ainda, nós vamos aprender a usar a razão e a proporção para a porcentagem, tá? E juros. Então, é por aí que a gente vai caminhar. Orientação de estudo para você agora, ó. Faça um resumo dos conceitos aprendidos nesse vídeo. A parte do resumo é importante, pessoal, porque de repente, enquanto a gente está aqui falando, explicando para você, surgem algumas questões, surgem algumas dúvidas, então é importante fazer um resuminho, tá? E resolva os exercícios indicados no roteiro da Agenda Edu. Essa semana são exercícios da apostila, tá? Tá tudo explicadinho lá para vocês. Então, por hoje é isso aí. Bons estudos, até mais, galera!